Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para discutir e debater sobre o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional do Dever da Esperança. Obrigado pela presença de todos aqui. Vamos ver o que nós discutimos na última conversa, né? Nós vimos que passaram perna do Brasil, nos impediram de construir uma nação próspera, moderna e desenvolvida, que oferecesse melhores condições de vida e trabalho para o nosso povo. Mais uma vez nos golpearam. Sempre assim. Uma vez que o Brasil está crescendo, interesses externos da elite financeira nacional passam a perna na gente. Nós vimos que a subida repentina dos juros sobre os empréstimos que os Estados Unidos faziam ao Brasil nos levou à desgraça. E qual a consequência disso? Nossa dívida foi crescendo e ficaram insustentáveis. Você pega o empréstimo aqui, de uma hora para outra os juros aumentam, você não tem como ficar pagando. Paralelo a isso, o Brasil lutava pelo retorno da democracia. Vamos ver a conjuntura dessa época, aí, final da década de 70, início da 80. Nossas lideranças políticas de centro e esquerda se articulavam em torno da necessidade de voltarmos a viver num país livre e democrático. O povo, especialmente os estudantes, e eu estava lá no final da década de 70, também estava se manifestando na rua. Primeiro foi a anistia em 79, foi a reconstrução da União Nacional dos Estudantes, a UNE, da qual eu participei. Depois as eleições diretas para presidente em 84, que de início foi direta, trazendo um governo civil por votos do Congresso, lembra? Aí vale lembrar que esse presidente civil foi o Tancredo Neves, que antes mesmo de assumir, faleceu numa cirurgia, repentinamente, e assumiu seu vice, o José Sarney. As eleições diretas mesmo viriam a acontecer em 89, com a eleição do Fernando Collor de Mello, ex-governador de Alagoas, o mais jovem presidente eleito do país, e sofreu impeachment 2 anos depois. Finalmente, a Assembleia Nacional Constituinte, a nossa famosa Constituinte de 1988, que aprovou a Constituição mais moderna no que diz respeito aos direitos sociais e garantias individuais de todo mundo. Mas a economia não jogava para baixo. Para vocês terem uma ideia, em 1980, nós detínhamos 1% do mercado internacional, igual a China. Ou seja, de tudo que o mundo produzia, 1% era brasileiro. Em pé de igualdade com a China. Só que a China tinha uma população 6 vezes maior que a do Brasil. Então significava dizer que nós éramos 3 vezes mais ricos que a China, proporcionalmente. Nós éramos, na década de 80, 3 vezes mais ricos que a China, na década de 80. Hoje, 5 brasileiros acumulam renda igual a de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Quer dizer, 5 famílias, 5 pessoas, tem o mesmo que 100 milhões, a metade dos brasileiros. Depois de 25 anos de governos auto-intitulados social-democratas ou de esquerda. FHC, Fernando Henrique Cardoso do PSDB, Lula e Dilma do PT. Em 2016, a China já detinha 11,5% do comércio mundial. E nós aqui paradinho, como diz o mineiro. Como se não bastasse essa tragédia econômica, nessas últimas décadas, a economia vem passando por um processo muito grande de automação e informatização, né? Com a internet, relação digital com o mundo, que significa a eliminação de inúmeros postos de trabalho. Já visto o sistema bancário. Não tem mais bancário como tinha antigamente. E com a chegada de cerca de 2 milhões de jovens que vão crescendo, vão entrando no mercado de trabalho, a desgraça só tende a piorar. Aqui falta emprego, aqui tem jovem chegando e não tem emprego. Por isso o Brasil não tem outra opção, tem que voltar a crescer, fortalecer nossa economia e criar empregos. Isso deve ser urgente, afirma Ciro Gomes categoricamente no seu livro. Porque nossa história é feita de altos e baixos, com períodos de crescimento de economia e outros de recessão. Sempre voo de galinha, aquele voo curto. Ciro nos diz no livro que isso acontece por 3 razões. Eu vou falar do ponto de vista assim, econômico, a linguagem econômica que ele trata no livro, depois a gente vai entender. Primeiro, estrangulamento do passivo das empresas privadas, colapso das finanças públicas e ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. Vamos explicar isso direitinho, tintim por tintim, não temos pressa. Qualquer dúvida, você pode voltar ao vídeo depois que acabar essa transmissão de estreia e a gente vai entendendo devagar, porque devagar a gente vai entendendo tudinho. O que é estrangulamento do passivo das empresas privadas?
Então você imagina o seguinte, nós praticamos os juros mais altos do mundo durante 30 anos, né? Aí a indústria e o comércio não consegue, eles vão repassando para o consumo, né? Vai impondo no preço, mas aí chega um momento que não consegue passar mais para o consumidor final, porque aí não vende. Aí o que acontece? A maioria das 300 maiores empresas brasileiras hoje não consegue mais fazer caixa sequer para pagar parcela vencida de suas dívidas com os bancos. E isso não vai dar certo, né? Não tem como dar certo. Logo, logo podemos ter uma baita crise. Então o cara que pega o cheque especial para pagar o cartão de crédito, depois ele faz pega o financiamento para poder pagar o cartão de crédito. Aí o cheque especial. Que colapso das finanças públicas, segundo o aspecto que ele coloca. Então o que acontece? Com esses juros altos desse jeito, muito capitalista rico deixou de investir na produção, levou seu dinheiro para as aplicações financeiras. Isso é fácil de entender, né? A pessoa ganha mais dinheiro aplicando no mercado financeiro, tipo comprando bolsa de valores, fundo de investimento, comprando título do governo, que montando seu próprio negócio para investir. E aí, né, criar emprego, postos de trabalho. A isso damos o nome de rentismo. Para fazer frente às suas obrigações financeiras, o governo começa a emitir títulos que não são nada mais do que papel, oferecendo rendimento suficiente a estimular indivíduos ricos a comprá-los e ganharem dinheiro sem fazer força. É igual aquele exemplo do crediário, do cartão de crédito, do cheque especial, o governo faz a mesma coisa. E aí, com a venda desses títulos, ele tenta pagar suas dívidas com os bancos estrangeiros. Porque o que a gente arrecada de impostos, de riqueza no país, não é o suficiente para pagar essas contas. Conclusão, estamos fazendo dívida sobre dívida. Ou seja, como 65 milhões, 70 milhões de brasileiros, vendendo almoço para comprar janta. Quer dizer, ao invés de aumentarem a receita, eles pegam e diminuíram as despesas. De que forma? Como não sobra nada para investir na educação e saúde, eles pioram ainda mais a situação. Né? E aí por isso que essa dívida toda aí também, os estados, né, quase todos os estados também estão falidos e não conseguem pagar o 13º. Né? E depois do governo Temer, aí eles aprovaram a reforma da Previdência, a lei de teto de gastos, que é a lei da, né, a gente chama a lei da morte, porque limita os gastos na área da educação e da saúde. Então a gente está vivendo a pior situação econômica da história do país. Né? E aí, em vez de aumentar a receita, como eu digo, como o Ciro diz, como a gente discute, né? Que aumentar a taxação sobre herança, os impostos sobre grandes fortunas, a remessa de lucros para o exterior, a taxação de lucros e de dividendos de grandes empresas, não. Ela prejudica sempre o trabalhador, classe média, o pobre, porque limita os gastos na área de educação e saúde. Por exemplo, agora nós não temos vacina porque sequer pesquisamos e nós temos grandes centros de excelência. Porque se gastou mais com o teste para Covid, ficou abandonado lá em Guarulhos, 7 milhões de testes, e com 250 milhões que foi comprado de cloroquina, do que todo ano foi gasto no Ministério das Ciências e Tecnologias. Então, com um orçamento tão apertado desse, nossas instituições públicas não conseguiram sequer fazer uma pesquisa e desenvolvermos nossa vacina aqui. E nós estamos dependentes, então, da vacina da China e da Índia. É isso que acontece. A discussão está colocada sobre mais esse trecho do livro. Espero que vocês estejam gostando. Curtam, compartilhem no Facebook, no YouTube. Assine nossos canais e no YouTube aperte o sininho para você receber então a notificação do próximo vídeo, que será amanhã às 5 horas da tarde. Não, qualquer dúvida, não se acanhe, não se constranja. Só colocar nos comentários lá que a gente vai fazer o possível e impossível para responder. Se eu não estiver respondendo, alguém que esteja assistindo, a gente faz essa dinâmica de discussão em grupo coletivo, que vai ser muito legal, tá bom? Então até amanhã, aquele abraço.